essencialmente, é a nossa identidade em Deus. E eu quero falar para você, primeiramente, para nós entendermos essa questão de ser servo ou ser filha, nós precisamos entender, primeiramente, a graça. O que a graça significa? Graça é favor imerecido. Ou seja, eu não fiz nada para merecer. Foi me dado de graça. Só que entenda uma coisa, às vezes a gente fala assim, tem coisas que a gente não quer nem de graça, né? O meu esposo, ele costuma falar, né? A gente fala assim, de graça até injeção na testa, né? E teve uma época, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Não é bem assim, né? E a graça, ela realmente foi nos dada de graça. Eu não fiz nada para merecer, você, a Ju, não fez nada para merecer. E foi nos dado. Só que isso não quer dizer que ela não tem valor. Ela tem um valor muito alto. Porque foi o preço da morte de cruz. Jesus pagou o preço de morrer numa cruz por mim e por você para nos dar algo que nós não tínhamos direito. Jesus, ele se dispôs de quem ele é, o Deus da Trindade, para vir ao mundo se tornar um ser humano como eu e você, para morrer numa cruz para nos dar esse direito. E a graça nos garante o quê, Ju? A identidade de filhas, porque através da vida de Jesus nós fomos adotados como filhos, né? Fomos recebidos por adoção. E a Bíblia, ela fala assim, que nós já não somos mais servos, mas sim filhos por adoção através de Cristo Jesus. E essa graça, ela nos dá o direito do perdão dos nossos pecados, porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. E Jesus é essa ponte que nos trouxe de volta para a presença de Deus e nos garante a vida eterna, ou seja, a salvação. É uma verdade tão preciosa aí, essa verdade da cruz, e muitas vezes a gente não entende exatamente como isso acontece, né? Falar de perdão de pecado, a gente entende, a gente fala, Jesus perdoou os meus pecados, só que a gente continua vivendo como escravo, como se a gente tivesse que pagar esses pecados com alguma atitude nossa. Então, o processo de receber essa identidade é um processo, né? É um processo. Por isso que nós temos falado, né? Falamos aí o mês de julho todo sobre identidade, ainda estamos pontuando ainda algumas coisas sobre identidade, porque isso precisa ficar muito, muito firmado na minha mente e na sua mente. E mesmo depois que nós falarmos tudo isso, isso vai ser uma conquista diária, porque todos os dias eu e você vamos ser tentados em situações adversas a realmente não entender quem nós somos. Quantas situações nós vamos ser colocados à prova? E eu quero falar para você de um personagem que chama Mefibosete. Esse jovem era filho de Jonas. Jonas era filho de Saul, o primeiro rei que Israel teve. Esse menino, ainda pequeno, quando Saul morre, e Jonas também, numa batalha, a ama dele, a babá, né, está com ele no colo. E por causa da morte do rei Saul e do seu filho príncipe, né, Jonas, ela fica tão desesperada, essa babá, que ela sai correndo. E quando ela sai correndo, ela derruba aquele menino, Mefibosete, no chão, e ele fica coxo, ele fica paraplégico, né? A Bíblia diz que ele fica coxo dos 2 pés. Ou seja, aquele jovem agora, ele se tornou um paralítico. Ele não andava mais. E quando isso acontece, aquele jovem, ele perde todas as suas esperanças. E ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade, Lodebar, era uma cidade de refúgio. Em Israel, né, quando foi dividido ali para o povo de Israel, as terras de Canaã, eles colocaram essa cidade de refúgio, que era a cidade onde os desprezados iam. Então você imagina, Ju, um menino que era da linhagem real,
agora coxo, paralítico, vai morar numa cidade de refúgio, que era uma cidade desprezada. Só moravam pessoas com lepra ou pessoas que estavam fugindo por homicídios, aonde a pessoa cometeu homicídios sem a intenção de matar, e essas pessoas iam se refugiar para se proteger da vingança dos familiares da pessoa que ele havia matado. Então esse jovem, ele estava ali nessa cidade, Lodebar. Ou seja, quantas mulheres, quantas de nós, muitas vezes, no percurso da nossa vida, às vezes acontecem coisas, né, tristes, coisas ruins na nossa vida, e nós perdemos a identidade de quem nós somos. Aquele menino, um príncipe, agora vivia muito aquém de tudo aquilo que ele poderia viver. Agora ele está vivendo como um indigente, vivendo uma vida totalmente desprezado, longe da realeza, longe, né, de tudo aquilo que ele poderia viver. Mas Davi tinha uma ligação muito linda com Jonas. Jonas era um amigo muito precioso. E quando Davi ele assume o reinado, mesmo tendo sido muito perseguido por Saul, o rei anterior, ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonas. E ele pergunta a um servo, que era servo de Saul, pergunta se sobrou alguém da linhagem real, filho de Jonas. E aquele homem, ele responde, fala, sim, tem um filho ainda. Ele se chama Mefibosete e ele está em Lodebar. E sabe o que Davi faz? Manda buscá-lo. Mas é tão interessante porque a mente daquele jovem estava tão cauterizada pelas dores, pelos sofrimentos que ele havia passado, que quando a carruagem real chega, ele se assusta. Fica até com medo. Fica com medo. Irmã, você já passou por isso? Às vezes Deus quer te abençoar e as bênçãos começam a vir, começam a acontecer na sua vida e você fica com medo? Você já passou por isso, Ju? Eu já. Eu também já. É demais, né? É tanta bênção que às vezes você fala assim, você já fica naquela expectativa. Uau, cadê? Cadê o problema? Já fica esperando o problema. O que eu fiz de errado? Não, tá muita bênção. Né? Tem um ditado popular que fala que quando a esmola é demais, você desconfia. Né? Você já passou por isso? Você já passou? Era essa a mentalidade daquele jovem. Um príncipe que tinha direito a muitas heranças, muita riqueza, a uma vida de luxo, mas que, infelizmente, quando a carruagem real chega, ele tem medo. Minha irmã, você também tem tido medo das bênçãos de Deus? Você também tem tido medo das coisas que Deus tem feito de bom na tua vida? Né? A gente tem falado tanto sobre questão de autossabotagem. Tem muita gente se autossabotando. Às vezes está prestes para receber uma promoção, ou às vezes, né, no casamento é tão interessante, às vezes pede tanto uma mudança do marido ou da esposa, e de repente, né, o marido chega com flores, o marido chega com alguma coisa, e ela fala, o que você quer? O que você está querendo? É assim. Não Às acredita, vezes não acredita. Não acredita, às vezes pediu uma mudança tão expressiva do marido, e quando o marido faz algo, ela não aceita. Sabe o que é isso, querido? Não merecimento. Aquele jovem Mefibosete, ele estava sofrendo com isso. Não merecimento. Por causa das dores, por causa da deficiência física, e por ter vivido tanto tempo numa cidade de refúgio, ele não estava acreditando no que Davi estava fazendo por ele. Ele não estava acreditando na identidade dele de príncipe. E é tão forte, Gil, que quando Davi chega a dizer para ele que ele vai se sentar à mesa para comer com Davi, e que Davi vai dar para ele terras, servos, né? Vai dar para ele rebanhos, aquele jovem, sabe qual a expressão que ele usa? Olha como é forte. O que tu queres fazer com esse cão morto? Ele se julga um cão morto. Se acha nada, né? Se acha nada. Cão morto é ninguém, é nada, sem valor, sem merecimento algum. Minha irmã, quantos às vezes estão vivendo assim?
à mercê daquilo que Deus tem. Davi aqui representa Deus, querendo devolver para Mefibosete a sua verdadeira identidade de príncipe, querendo dar a Mefibosete tudo aquilo que ele tinha direito, colocá-lo sentado à mesa. Minha irmã, Jesus quer isso, colocar você sentado à mesa para comer um grande banquete, um banquete especial e não migalhas que caem da mesa, mas sim sentar à mesa e desfrutar de algo maravilhoso. Não é verdade, Ju? E eu vejo que o mundo tenta pregar justamente o contrário do que a palavra fala, né? A gente vive no meio, mais dentro da igreja, ouvindo muito essa palavra, então a gente vai enraizando isso. Mas eu vim de uma crença, pastora, que pregava justamente ao contrário da graça, que é o merecimento. Você tem que merecer para ter alguma coisa. E eu não tinha noção, até a gente começar com os discipulados e começar com trabalhar a questão da identidade, o quanto isso era enraizado em mim. Mesmo tendo conhecido a Cristo, mesmo tendo aceitado o sacrifício de Jesus, tendo recebido a identidade de filha, eu achava ainda que eu tinha que fazer muito para merecer. Que se eu deslizasse, o Senhor ia me castigar. A gente bateu bastante nessa tecla também algumas semanas atrás, né? Sobre a identidade de Deus. E tem tudo a ver para a gente entender a nossa identidade, entender o amor do Senhor, entender que Ele é um Pai que nos ama, né? E que a gente vai errar sim, a gente tem uma natureza que está em processo, né? Mas a gente deseja caminhar na direção dele, mas que Ele não vai mandar fogo do céu e rachagem no meio, né? As pessoas às vezes, né? Tem pessoas, a gente vê em algumas crenças, as pessoas se mutilando muitas vezes, as pessoas se castigando, se autocastigando, pagando penitências, né? Para poder realmente, como uma forma de, tipo assim, eu fiz errado, então, Senhor, me pune aqui, né? Para que eu não seja, para que eu não venha queimar no mármore do inferno. E vai além disso, né? Dessa crença que eu vim, toda forma de sofrimento era uma bênção. Você está se elevando. Então, se você sofrer, não reclama, né? Porque você está, ou seja, anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus pagou todo o preço, minha querida. Por isso que a graça é algo especial. A graça, ela é maravilhosa, porque você não precisa, né, fazer nada, você precisa apenas receber. A dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de receber Jesus está muito entrelaçada nessa questão do não merecimento. Porque é algo tão lindo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, se nós tivéssemos realmente a dimensão de tudo que foi conquistado, a nossa vida seria muito diferente. Só que eu entendo, Ju, que assim, quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu chego perto dele e eu o conheço, eu quero ser mais parecida com ele. Porque a graça, entenda uma coisa, não é desculpa para você viver uma vida dissoluta de pecado. Porque a graça é justamente isso, me aproxima de Deus e faz com que eu tenha uma vida cada vez mais distante do pecado. Porque o pecado tem que ser, na vida daquele que realmente entendeu quem é Deus, um acidente de percurso. E não uma constância. Não existe mais o desejo de andar no erro. A gente quer andar na luz. Porque a gente entende que o caminho com Cristo é um caminho de paz. E uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não está entrelaçada, Ju, à questão da situação que eu estou vivendo. Porque muitas vezes eu posso estar passando lutas, eu posso estar passando problemas, mas eu tenho uma paz dentro do meu coração, de saber que eu não estou só. Eu tenho Deus comigo. E eu tenho a convicção, assim como Paulo fala lá em Romanos 8,38, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Você conhece teu pai, você sabe que ele não vai quer o mal, né? Ele não te quer o mal e ele não vai deixar você se estrumbicar, vamos dizer assim. Tem uma passagem linda também, onde Jesus, ele vivencia uma experiência com uma mulher, a mulher Sírio-Fenícia, e essa mulher, ela não era uma judia. E ela estava com um problema muito sério com a filha. E ela corre até Jesus e ela pede socorro. Né? Nós que somos mãe, né? Nós atravessaríamos o mundo para
poder realmente fazer algo pelos nossos filhos. E essa mulher, ela faz isso, Ju. Ela corre atrás de Jesus. Só que Jesus, quando a gente vai ler essa passagem, é tão interessante, porque a gente olha Jesus respondendo aquela mulher, e assim, a gente até se surpreende um pouco com a resposta dele. Porque ele fala que não é bom dar aos cachorrinhos, né, aquilo que é para os filhos. Ele já começa desprezando ela, que ela grita e ele ignora. Ignora ela. E ser ignorada é terrível. É horrível. E tipo assim, os discípulos vão tentando tirar ela ali de perto, mas mesmo assim ela insiste. E quando Jesus fala isso para ela, ela dá uma resposta fantástica. Uma resposta que impressionou Jesus. Ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso aí. A Ju tem algo lindo da parte do Senhor. Não, a diferença dessa mulher é que ela sabia quem ela era. Ela não era filha, porque ela não era, né? Jesus até, eu deixei até aqui separado, ele fala assim, que ela não era, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui a parte que ele fala, que é a parte mais tremenda, quer ver, ó? Aqui, ó. Ele fala assim, os discípulos, né, pedem para ele despedir ela estava gritando, fazendo um escândalo, e ele fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Ela não é para quem eu vim, né? E essa mulher insiste, ela fala isso, por quê? Por que ela sabia quem ela era? Porque lá em Levítico está na lei, né? Que quando eles colhiam as espigas, o que caísse era para deixar para os estrangeiros, para as viúvas, os órfãos. Então, ela sabia que ela não era filha, mas ela sabia do direito que ela tinha. E ela estava reivindicando isso. E Jesus ficou impressionado. E foi graças à fé dela, que a pastora estava até agora falando, né? De convicção, de saber. É a fé. E a fé moveu o coração do Senhor. Ele chega a dizer assim, ó. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas, né? Olha que coisa linda. A fé daquela mulher impressionou Jesus. Porque mesmo, né, Jesus, eu creio que quando ele fez aquilo, ele não estava querendo, né, humilhar aquela mulher. Mas ele sabia do coração, ele como Deus, sabia da convicção que estava no coração daquela mulher. E eu creio que ele estava tratando a questão do orgulho, não só com aquela mulher, mas com todos aqueles que estavam ali ao redor daquela mulher. E para mostrar para aquelas pessoas que às vezes tinham uma fé tão pequena, porque onde Jesus andava, Ju, aglomerava muitas pessoas. Tinham pessoas ali que amavam Jesus, mas tinham muitos curiosos. E eu creio que ele usou aquela mulher, como está na Bíblia, como um exemplo que serviu para aquelas pessoas que estavam ali junto, e é um exemplo que serve para mim e para você. E nós muitas vezes estamos vivendo assim, Ju. Às vezes a gente desiste tão fácil, né? Às vezes uma palavra dura a gente já se chateia. Ele ignorou, ele falou que não tinha nada a ver com ela, chamou ela de cachorrinha. É isso, né? E ela ficou ali, e ela viu o Senhor e o adorou e se prostrou. Ela sabia quem ela era, ela sabia quem Jesus era. E sabia quanto ela precisava dele. Exatamente. Reconheceu, foi humilde. Ela foi um exemplo de humildade tremendo, tremendo. Minha irmã, às vezes nós estamos assim, vivendo tão aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vivendo tão distante do propósito que o Senhor tem reservado para mim e para você. Jesus nos ama tanto, tanto. E o amor dele por nós é tão imensurável que nós muitas vezes não conseguimos entender um amor tão profundo, um amor tão incondicional. E muitas vezes, né, nós estamos tentando resolver com as nossas próprias mãos, quando o Senhor, na verdade, ele quer pôr a mão dele. Eu costumo dizer que quando a nossa mão está, Deus não coloca a dele. Eu não sei você, querida, mas às vezes você pode estar enfrentando alguns problemas, algumas adversidades na sua vida, e você mesmo assim está lutando, batendo cabeça, tentando resolver sozinha, quando muitas vezes Jesus está olhando para você e está dizendo, deixa eu te ajudar, coloca esse problema na minha mão,
deixa eu fazer, eu sou teu pai, eu quero cuidar de você. Muitas mulheres, Ju, né, por causa da vida difícil que às vezes muitas delas enfrentaram, elas não se deixam ser cuidadas, não se deixam ser amadas, porque elas entenderam na mente delas que, tipo assim, eu só tenho eu por mim mesma. Se eu não fizer, não tem ninguém. Então, muitas vezes, elas não tiveram esse cuidado, às vezes, dos pais, tiveram que se virar, às vezes, muito cedo na vida, tiveram que trabalhar, tudo que elas queriam, tudo que elas desejavam, muitas vezes elas tiveram que elas mesmas correrem atrás disso. Se elas não fizessem, elas não iam ter. Não iam ter, né? Se elas não se cuidassem, né? Hoje não é difícil a gente ver, às vezes até filhos que não tiveram o cuidado mínimo, às vezes, de uma comida, de uma roupa lavada, né? Até do trato, do banho, que se sentiram, às vezes, muitas vezes até abandonadas mesmo pelos seus pais, aqueles que deveriam cuidar, proteger. Muitas vezes essas mulheres se sentiram abandonadas. E, infelizmente, às vezes, elas transferem isso para Deus. Se tornam tão autossuficientes que não conseguem deixar Deus cuidar delas. Não conseguem deixar Deus amá-las. E é isso que Jesus quer. Jesus quer cuidar, Jesus quer amar. Isso que é a graça, isso que é lindo da graça. E outra coisa que está relacionado com o que você falou até no devocional, né? O número de mulheres que estão se sobrecarregando, se atarefando, né? Querendo se sentir alguém, querendo ser aceita, quebrar complexos de rejeição. E não vai ser através do que você faz. Isso é o que a gente tem batido, né? Tem. Lá no meu devocional eu falei sobre Marta e Maria, né? E a diferença dessas duas mulheres, né? Marta estava ali tão ocupada, né? Com tantos afazeres, com tantas coisas, querendo realmente conquistar Jesus por aquilo que ela estava fazendo. E Maria não. Maria simplesmente deitou ali aos pés de Jesus e desfrutou. Ó, eu vou interromper a pastora agora, eu vou falar uma coisa nesse meio. A gente teve uma conversa e a gente falou de Marta e Maria, você lembra dessa nossa conversa? E eu, achando lindo ser Marta, mas eu nem me tocava do tanto que eu era Marta. E pior, quem é Marta critica Maria, critica. Não consegue entender como que a pessoa pode ser tão sossegada sem estar aos pés do Senhor. Né? Como que ela pode receber tudo e não fazer alguma coisa? E quantas mulheres estão nessa situação? Muitas. Muitas mulheres estão assim, né? Muitas vezes esgotadas, né? Se doando tanto e recebendo tão pouco. Migalhas, né? Estão ali. Aquela mulher, né? Aquela mulher Sífilis, ela falou ali das migalhas, mas na verdade, né? O que ela quis dizer é o quê? Senhor, eu tenho direito. Não era migalha que ela queria. Ela queria realmente o milagre dela, né? E ela entendia que mesmo que fosse pouco, mas ela tinha direito. Minha irmã, você tem direito. E filho se senta à mesa. Filho tem direito ao banquete. Quem é o pai que coloca um filho para comer debaixo da mesa? Ninguém. Nenhum pai, né? Eu acho lindo porque o próprio Deus, ele fala lá, né? Vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos, né? Nenhum pai, quando o filho pede pão, vai dar pedra, né? Então, ele diz, ainda mais eu. Pode uma mulher se esquecer do seu filho ainda no ventre, mas eu, todavia, não me esquecerei de vós. Olha que amor lindo. Paternidade, né? Receber essa paternidade. Receber. Né? Quantas mulheres estão aí, né, sem essa questão? Não só mulheres, homens também. Né? A gente fala porque o nosso público-alvo são mulheres, mas isso é para mulheres, para homens. Quantos homens aí, né, muitas vezes, porque às vezes o seu pai não viu o seu valor, às vezes tratou com desprezo, né? Aquela coisa, às vezes, do pai, às vezes, virar para o filho e falar assim, esse daí não vai dar nada na vida, esse aí não vai ser ninguém. Isso é um burro, né? Isso é um burro, ele é isso, ele é aquilo. Quantos não receberam, às vezes, isso? E, às vezes, fica
aquela coisa. Tem duas vertentes. Ou se afunda e realmente vira aquilo que o pai falou a vida inteira, que o pai profetizou a vida inteira, né? Às vezes, me perdoe, né? Mas às vezes fala para a filha, isso aí não vai dar nada, isso aí vai ser uma vagabunda, né? E às vezes fala isso para o filho também, e às vezes alguns vão justamente para essa vertente, se tornam aquilo que o pai falou. Outros vivem a vida inteira tentando provar para o pai, então às vezes se tornam até muito bem-sucedidos na vida, mas vivem sempre com aquela coisa, querendo provar algo para o pai, querendo mostrar que não é aquilo que o pai falou, que conseguiu vencer na vida. É a falta de aceitação. É a falta de aceitação. E, na verdade, essa pessoa, por mais bem-sucedida que ela se torne na vida, mesmo assim ele vai ter um vazio dentro de si. Mesmo assim vai continuar aquele vazio, querendo provar. E isso é tão exaustivo. Quando você continua aquela busca incessante de provar. Quando Deus já falou para você que você é. Você é. Você é amado, você é especial. Né? As pessoas, quando elas vivem aquém daquilo que Deus tem para elas, elas vão viver uma vida, né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando a gente vive algo fora disso, não é o projeto de Deus. Porque Deus nos fez para vencer, para ter uma vida realmente, né, conforme aquilo que Deus planejou para nós. Isso não quer dizer, Ju, que não vamos ter problemas. Né? Que isso fique bem claro, nós vamos ter problemas. Os problemas fazem parte da vida, mas nós vamos ter uma vida realmente equilibrada. Eu tenho entendido, às vezes, por muito tempo na minha vida, Ju, eu tinha aquela mentalidade também, né, de tipo assim, a gente não pode ter tudo na vida, né? Ou a gente tem amor, ou a gente, né, tipo isso, né? Ou você tem amor, ou você tem dinheiro, ou você tem... E quando, na verdade, né, Deus quer o equilíbrio. Eu aprendi isso, sabe com quem, Ju? Com a mulher de Provérbios. Essa mulher sempre foi uma... Eu acho que creio que para todas as mulheres que leem, né, Provérbios e vê a mulher lá de Provérbios 32... Eu imagino que olha para aquela mulher e às vezes até se indigna com ela, né? Porque como pode uma mulher conseguir fazer tanta coisa, conseguir ser aquela mulher exemplar, né? Tanto que, né, ela é tida como um exemplo para o rei. E aí eu comecei a olhar a vida daquela mulher, muitas vezes li, reli, orei, e um dia Deus falou no meu coração, o segredo daquela mulher é equilíbrio. Equilíbrio. Ela tem uma vida equilibrada. Todas as áreas da vida daquela mulher funcionam, são funcionais. Ela consegue se sentir realizada em todas as áreas. Ela consegue se sentir realizada como mãe, como esposa, como mulher, como empreendedora, como dona de casa, como patroa. É que a realização, ela vem pelo ser e não pelo fazer. E não pelo fazer. Porque, querida, você pode morrer de fazer, você pode ter uma fortuna, mas se você não souber quem você é, você nunca vai se sentir completa. Às vezes tem mulheres que têm tão menos, mas se sentem tão felizes, tão completas, tão realizadas. Né? Aquela mulher, ela tinha esse conjunto, e o principal, ela tinha Deus no coração. Né? Aquela mulher ali, a mulher de Provérbios, Deus era o centro da vida dela. Né? E eu tenho entendido que quando Deus é o centro da nossa vida, né? Ele é o pilar, ele é o sustentáculo, todas as demais coisas se encaixam. Né? E eu queria saber de você, né? O que Deus realmente representa para você? Você olha para Deus como seu Senhor, ou você olha para Ele como Pai? Você tem liberdade de fazer como Maria e deitar aos pés dele, colocar a cabeça no colo dele, escutá-lo e também falar com ele? Que tipo de relacionamento você tem tido?
Você tem olhado para Deus como um Senhor, Deus tão longe, tão distante, né? Aquela coisa às vezes inalcançável? Ou você realmente olha para Deus como um amigo que está tão perto, né? Quando nós recebemos, né, Jesus, vem algo sobrenatural sobre nós. Vem uma pessoa muito especial morar dentro de mim e de você. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquela voz que nos direciona, que nos encaminha. É aquele doce consolador. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Sabe aquele momento que às vezes nós estamos tão tristes, né, Ju? Aqueles momentos da vida que a gente às vezes está se sentindo meio isolado, assim. Tem o Espírito Santo que conforta. Que é como se fosse... A gente dobra o joelho, vai orar, começa a conversar. O problema continua. É a paz que excede mas todo entendimento. Vem uma paz que a gente não consegue explicar. Vem algo aí que você não consegue mensurar. Não dá para explicar, né? Eu ouvi uma vez uma comparação tão interessante, eu gravei aquela comparação comigo, né? Uma pessoa estava pregando, falando sobre Jesus, e ele falando de Jesus numa praça, e as pessoas ali olhando, ouvindo, aí de repente questiona e fala assim, como que é ter Jesus? Como que é ter esse Espírito Santo na vida? Aí o rapaz pegou e falou bem assim, olha, eu vou descascar essa laranja. E ele começa a descascar a laranja, ele começa a chupar aquela laranja. E o rapaz sem entender nada. Imagina a situação. Aí ele fala assim, se eu perguntar para você se essa laranja tá doce ou azeda, você vai saber me responder? O rapaz falou, não, eu não estou provando a laranja, não tem como eu saber se ela está doce, se ela está azeda, se está gostosa, se não está. Ele falou, assim também é a vida daquele que prova Jesus. Só quem prova pode dizer como é ter uma vida com Jesus. Querida, é isso que Jesus quer para você. A graça está para todos. Jesus morreu na cruz por todos, por toda a humanidade, sem exceção. Mas eu preciso provar a laranja. Você precisa decidir provar a laranja. Você precisa crer no que ele fez na cruz e recebê-lo. Quando a gente fala de receber Jesus, não estou falando de religião, não estou falando, né, de placa de igreja, não é isso. Eu estou falando realmente de você decidir receber essa identidade de filha. Desfrutar dessa presença, sentar na mesa do Pai e realmente viver essa vida de relacionamento. Porque hoje, né, a gente olha às vezes assim, não, nem hoje, né, isso Jesus falou desde lá, né, Deus falava desde do que o mundo é mundo, fala dessa questão de religiosidade. A gente pode se perder muito dentro de uma igreja, às vezes, por religiosidade. Porque se não tiver relacionamento com Cristo, se não conhecê-lo verdadeiramente, não passa de religiosidade. Não é apenas ir à igreja. Ir à igreja é uma consequência de quem tem vida com Deus. Porque, Ju, eu vou falar algo para você, não como pastora, mas como cristã. Eu não consigo entender pessoas que realmente têm uma vida com Deus e não conseguem, não têm uma constância em vir à igreja. Não tem desejo de estar na presença. Né? Porque eu sei, somos igreja, não no templo. Eu sou igreja, você é igreja. Mas quando eu tenho realmente essa vida com Deus, eu tenho desejo de ir à igreja, templo. Porque é lá que eu me alimento, é lá que eu recebo a palavra, porque Jesus deixou a igreja, para que nós pudéssemos realmente vivenciar essa comunhão com os irmãos, aonde realmente há o compartilhamento dos dons, dos talentos, né? É a casa do
é casa. através das pessoas que a gente recebe a manifestação Da da presença, bondade da do bondade. Senhor, né? Do que Ele é, sua essência. Né? E quantas vezes, né? Às vezes a gente está tão abatido, às vezes entristecido, e a gente vai à igreja e a gente sai dali renovado. Né? Porque é promessa do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. E o Senhor está presente quando o povo dele se reúne. Né? O ambiente é propício. Né? Porque assim, às vezes, muitas vezes em casa, nós estamos no momento agora das lives. Né? O momento das lives. Estamos fazendo uma, inclusive. Você está aí na sua casa assistindo. Mas é diferente. É diferente de A você gente sai estar. da frente do celular, volta. A gente se dispersa, às vezes. Vem aquele lado, Marta, né? Tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer, já pensa. Por isso que nós escolhemos esse horário, porque eu creio que você já deve ter feito tudo, né, amiga? Já deu a janta, já arrumou as coisas. Então, o pastor até perguntou, mas por que vocês não fazem mais cedo? Eu falei, amor, Ele é homem. Ele é homem, né? Eu falei assim, amor, que é o seguinte, né? Esse horário, né? Já fizemos todos os afazeres. Se nós fizermos 7 horas, né? A gente só precisa ter cuidado para não cair nessa. Já fiz tudo, agora eu posso. Pior, senão vem a mente de serva. Preciso fazer tudo primeiro, agora eu tô livre, já fiz a minha parte. Né? Porque esse momento é um momento muito especial, né? A gente tem os nossos afazeres, mas tem tanta mulher, sabe, Ju? E igual você tocou nesse assunto do eu posso, né? Quantas mulheres eu já me peguei fazendo tanto isso, servindo todo mundo. E muitas vezes não deixando nem a minha própria família me servir. Tô no processo, tô aprendendo direitinho a cartilha. Tá. A Ju tem me dado muito trabalho nisso, viu? Mas ela tá aprendendo. Ó, eu queria aproveitar para mandar um beijo para minha tia lá no Paraná, ela tá assistindo a gente, tem 83 anos, a coisa mais linda, ela disse que tá adorando. Tia, Marta, família de Marta, somos todas Martas, mas estamos aprendendo, né? Você aprender, até mesmo no seu relacionamento com as pessoas. Né? Eu sou aquele tipo da mãe que não tem muita paciência para esperar, sabe? Aquela mãe que fala assim, ô Luiz, ô Pedro, faz tal coisa para mim, eles demoram, eu vou lá e faço. Né? Eu tenho me policiado muito para isso. Né? Tenho aprendido a deixar também que a minha família me sirva, não só eu ficar servindo o tempo todo, né? Mas até também, até mesmo para eles aprenderem a questão, o servir é importante. Né? O servir é importante. Nós estamos falando aqui que ninguém tem que servir. Jesus serviu. Jesus serviu, né? Aquele que serve é maior. Mas entender que a nossa família também pode nos servir, o nosso marido também pode nos servir, né? Os nossos filhos também podem nos servir. E que nós estamos direito. Igual esse tempo para você, que você está tirando aí para assistir essa live, você sabia que é muito importante? Porque às vezes na casa eu vivi isso. Muitas vezes eu às vezes ia ler um livro, né? E entra o marido, entre os filhos, e às vezes não deixa. E eu fui começando a me impor, porque isso é questão de você se respeitar. Quando você se respeita, o restante da família também aprende a te respeitar. Ou seja, esse tempo é seu. É um tempo que não é para ninguém ficar te gritando, mãe! Todo processo em vários quesitos. Não, querida, é um tempo seu e a sua família tem que te respeitar nesse momento, porque é um tempo seu. Sabe aquela coisa de você entender que você precisa se cuidar, fazer sua unha, fazer seu cabelo, fazer sua sobrancelha. Ah, gente, falar nisso, minha sobrancelha tá tão linda. Mari, amei minha sobrancelha. Mariana Goraíbe, amei, ficou perfeita, viu? Elas estão rindo ali. Né? Meninas, se cuidem. Vocês são preciosas e vocês precisam se ver como preciosas. Você precisa entender o seu valor. E guarda essa verdade que eu vou falar para você. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Não é o seu marido que tem que te amar. Não é os seus filhos que têm que te amar. Se você não se amar, eles não vão te amar. E esse amor você tem que demonstrar por você mesmo quando você se cuida. Né? Eu gravei um vídeo aí
há uns dias atrás aí falando sobre a questão do exercício físico, né? Às vezes a gente procrastina tanto isso. Eu entendi, eu confesso que eu demorei um tempo para entender isso. E quando eu entendi o quanto que eu preciso me cuidar, o quanto eu preciso reservar tempo para mim, tempo para ir numa academia, tempo para fazer uma caminhada, tempo para fazer uma unha. Ju, vou contar um segredo, né? Eu e meus segredos. Nossa, você vai contar na live um segredo? Vou contar. Ninguém conta para ninguém. Teve uma época, né? Quando eu ia fazer a minha unha, eu ia no salão, o pastor ficava me ligando. Você tá acabando? Você tá terminando? Quantos de vocês às vezes não passam por isso? Aí um dia eu cheguei em casa e falei assim, amor, assim não dá. Não dá. Você precisa entender que esse tempo é meu. Esse tempo é meu. É um tempo que eu vou cuidar de mim. Então, eu queria que você não mandasse mais mensagem, eu queria que você não ligasse mais, né? Eu sei que ele me ama muito, quer ficar grudado, que a gente é muito grudado, tudo a gente faz junto. E ele entendeu isso. Não, e pior, quando não é o marido que faz isso, é a própria esposa que fica dando satisfação. Posso falar? Né? E é um processo da gente entender que a gente precisa de um tempo para nós. É se sentir cuidado, né? Que a Bíblia diz assim, ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, né? E é tudo. Como você vai amar o processos? Muitos processos. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos ter uma vida abundante. Vamos ter. Em nome de Jesus, nós estamos trabalhando para isso. E olha, a pastora sempre fala uma coisa, vocês já devem ter ouvido isso. Se eu não tiver mudança de atitudes, eu não vou ter mudança de vida. Às vezes a gente espera coisas diferentes, mas a gente age sempre igual. Como que vai mudar? Então, que hoje seja um marco, né, para que a gente possa cada dia ter uma postura até aquilo se tornar uma rotina, né, até aquilo ser inserido como uma verdade. Então, entenda, querida. Jesus te chamou para você ter a mente de filha e não a mente de serva. Filha, senta à mesa. Filha, come do banquete. Filha, vive aquilo que Deus tem. Você não precisa fazer, você não precisa ter, você já é. Já é filha. E filha tem direito à herança. Filha tem direito às bênçãos. Né? Quando Deus te abençoar, agradeça, tenha um coração grato. Não joga a bênção fora, não. Tem gente que recebe a bênção e chuta a bênção para longe. Quando a palavra do Senhor diz o quê? Que as bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançariam. Olha que promessa linda. Deus quer nos abençoar. Lembrei agora de uma coisa que não tem muito a ver, mas do parabéns, né? Eu canso de falar isso, né? Que às vezes tá lá cantando parabéns. O que você faz nessa hora? Você recebe ou você bate palma junto? O aniversário é seu. Recebe. Recebe. Assim como você tem que receber tudo que Deus tem te dado. Para de comer migalhas. Senta à mesa de Deus. Recebe a bênção que Deus está derramando sobre você. Nosso tempo está acabando. Mas eu quero louvar a Deus por você que está nos acompanhando. Né? Convide pessoas para curtir a nossa página. Fala da nossa página aí para suas amigas. Né? Convide pessoas para estar participando. Segunda-feira que vem nós temos uma live imperdível. Vai ser algo lindo da parte do Senhor para o seu coração. Nós vamos falar sobre os benefícios de nós entendermos essa verdadeira identidade que Deus nos deu. Vamos aprender com Davi, um cara fantástico, sensacional, que tinha a sua identidade muito bem firmada em Deus. Entenda, Deus quer que você viva uma vida abundante. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui conosco esse tempo. Entenda, reserve esse tempo. É um tempo seu. Um tempo de você realmente receber algo do Senhor para o seu coração. Então, fala para a turma aí de casa, olha, não é com briga, tá, amada? Conversa. Fala, olha, com amor. Sim. Olha,
toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30, esse é o meu tempo de qualidade. É meu tempo de receber algo do Senhor para o meu coração, é o meu tempo de ser preciosa. E lembre-se, todos os dias, pela manhã, nós temos aí o nosso devocional, palavras lindas, dirigidas pelo Senhor, para o seu coração, né? Durante a semana e na quarta-feira também tem uma mensagem linda, toda quarta-feira uma mensagem muito linda da parte do Senhor, para você também, né? Siga nossas redes sociais aí, no Instagram, @preciosas.adp, no Facebook, preciosas_promessas. Siga aí as nossas páginas e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Receba essa identidade de filha, essa identidade de preciosa, pois é isso que Deus tem reservado para mim e para você, né? Ó, a gente está lá no Canadá com a Ju Politano, casou recentemente. Ju, beijo. A Silvia Coliro está assistindo, a Ana, a Márcia. No Insta, quem que tá aí no Insta? Pra gente falar. Mandar um beijinho aí pra Cris, pra Paula, do Nando, a Flaciele, a Cássia. É Cássia, não é Cássia? É Cássia. Isso. Ah, e a Cássia, minha prima, lá de Canoinha, Santa Catarina. Beijo, Cássia. A Dani, a Cláudia, a Claudinha aqui da igreja. A Dai. Que legal, que legal. A Regina. Gabi, Ana Paula. A Gabi, Ana Paula. Camila. Gente, olha, a Nana. Um beijo enorme para todas vocês. Louvo a Deus pela vida de cada uma, né? E se lembre aí, ó, nós temos aí o nosso compromisso aí na segunda-feira que vem. Põe aí na tua agenda para que juntas possamos aí, né, desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. Tá? E se você for edificado, essa live vai ficar salva. Manda para alguém, compartilha, para que ela seja abençoada, né, pastor? Verdade, bem lembrado, Gil. Vai estar salvo aí, tanto no Insta como no Face. Compartilhe com mais mulheres, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor venha transformar a sua mente, né? Que toda mente de serva caia por terra e que você receba hoje a mente de filha, a mente de Cristo, a renovação dos seus pensamentos, a transformação dos seus sentimentos, que você receba todo esse amor que Deus tem para a sua vida, tá? Obrigada, Ju, por você estar aqui comigo. Foi um prazer enorme estarmos aqui juntas, né? Vivi, Fran, Rodrigo, obrigada pelo apoio aí que vocês nos deram aí no dia de hoje. E um beijo muito especial para cada um de vocês. Fica na paz e que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, minhas preciosas. Deus abençoe.